assunto fala sobre os assuntos de São Paulo. O governo do estado avançou nas discussões para a regulamentação das escolas cívico-militares. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado estadual, Tenente Coimbra, do PL. Tudo bem, deputado? Muito obrigado, como sempre, pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Boa noite, sempre é um prazer, agradeço o convite e cumprimento a todos que estão nos assistindo e nos escutando. Muito obrigado. Deputado, o que é primordial para essa discussão? Porque essa foi uma discussão muito, inclusive, apontada com o governo passado aqui do Brasil, mas agora há também essa tentativa de alguns estados de continuarem ampliando as escolas cívico-militares. Em São Paulo, essa discussão deve se dar de que maneira e qual que o senhor imagina a participação, a porcentagem dessas escolas em relação às que já existem aqui em São Paulo? As escolas cívico-militares, elas existem há mais de 20 anos. Infelizmente, por ter sido criado institucionalmente a nível governo pelo presidente Bolsonaro, muitas pessoas tentaram politizá-las, tentaram dividi-las, mas fato é que elas têm excelentes resultados há 20 anos, né, em os mais diferentes governos, inclusive. As escolas cívico-militares, em média, elas aumentam 20% de nota no IDEB, diminuem a evasão escolar, diminuem a quantidade de alunos estudando no ano errado, né, aumentam a quantidade de alunos estudando no ano correto. Isso não é achismo, isso são dados do próprio programa. Aqui no estado de São Paulo, não tínhamos escolas cívico-militares antes do programa federal. Hoje nós temos uma estadual, temos 7 municipais e 2 terceirizadas, né, de característica dos municípios. Obviamente, a demanda ela é gigantesca. Hoje, quando você pergunta dentro das regionais de ensino, você tem uma média, né, e eu levo como base a minha legislatura anterior, quando foi feita essa pergunta para as regionais de ensino, você tem uma média de 30% a 40% das escolas querendo se transformar em cívico-militar. Porque isso significa mais segurança, isso significa mais compromisso com a parte dos professores também, porque o aluno com uma cultura de disciplina maior significa que o professor consegue lecionar de forma melhor, de forma mais segura, e obviamente os profissionais também querem. Mas você não consegue dar escala, não dar vazão a tantas escolas no percentual de São Paulo. A nossa estimativa é que no ano que vem a gente consiga dar continuidade a essas existentes, né, uma estadual e as 7 municipais, né, porque ainda mais com esse final de ano a gente vai ter dificuldade da criação de novas. Por quê? Porque o programa é extremamente democrático. Para o programa ser implementado numa escola, ele exige uma audiência pública, onde se explica-se o programa, e existe uma consulta pública, onde todos da comunidade escolar votam, os pais, os professores, os funcionários da escola. Então, tudo isso leva um tempo, e acredito que não dê para o ano letivo para a gente dar essa amplitude. Então, a nossa ideia, né, eu como presidente da Frente Parlamentar, o autor da lei, e que estou ajudando o governo a organizar esse projeto, a nossa ideia é que no ano que vem a gente dê a continuidade, primeiramente, para pensar ali no final do ano, no segundo semestre, ou quiçá em 2025, aí sim começar a dar escala no estado de São Paulo, com a definição do governador, quantas escolas vamos colocar. Deputado, uma questão, qual que é a participação da Assembleia nesse debate? A necessidade de aprovar mais projetos em relação a isso? Com certeza. Nosso projeto, anteriormente, ele foi autorizativo, então agora vai vir um projeto institucional do governo do estado. Esse projeto já está sendo finalizado, eu dei uma ajuda do secretário Renato Feder também, dentro do nosso conhecimento. Vale lembrar que o secretário Renato Feder, quando secretário no Paraná, implementou diversas escolas, conhece o tema, acredita no tema, né, e tem a intenção de implementar também aqui no estado de São Paulo, tudo isso orientado pelo nosso governador Tarcísio. Então, esse projeto ele deve caminhar para a Assembleia na semana que vem. Não acredito que vote esse ano, infelizmente, né, por conta do término do ano já próximo. É um projeto que terá lá seu X de polêmica, e acredito que no início do ano que vem já está apto para votação e não teremos problema em aprová-lo dentro da Assembleia. Deputado, quero aproveitar a participação do senhor aqui. Eu tenho que perguntar em relação à privatização da Sabesp, né? O que a Assembleia viveu na semana passada com protestos lá dentro, e agora essa mobilização dos próprios parlamentares para tentar impedir pessoas que possam ocupar as galerias em votações importantes. O senhor acha que esse realmente é o caminho, ou é preciso fazer uma triagem para saber quem entra e quem está presente na Assembleia? Porque a gente tem que lembrar que é uma casa do povo como qualquer outra, no caso de um legislativo, não é, deputado? Eu respeito os posicionamentos dos deputados que solicitaram o fechamento da galeria, não acho que é o caminho. Eu acho que, infelizmente, inclusive, as cenas de horror da quarta-feira ela foi uma escalada de força.
Segunda-feira, os manifestantes já estavam desordeiros, terça-feira aumentou o tom e quarta-feira acabou entrando em confronto com os nossos policiais, que de forma heróica seguraram os manifestantes no escalonamento da força, tudo, né, uma ação realmente de manual. Parabenizo os nossos policiais militares, mas não acho que é o caminho embarrear para as outras votações, que a gente tem que ter o controle de quem entra, o controle de, na primeira atuação, na primeira intimidação, na primeira falta de respeito com os parlamentares, né, porque isso é crime, inclusive, também, esse, digamos assim, manifestante, entre aspas, né, ser retirado e ser conduzido. Agora, não acho que é o caso a gente bloquear as galerias. E vale ressaltar, por exemplo, um dos manifestantes presos que atirou um pedestal contra a cabeça de um policial, quebrou a mão de outro, é um professor da rede pública. Então, também estou entrando em contato com a Secretaria de Educação para... Opa! Estamos ouvindo, pode continuar. Perdão. Para que seja feito um processo administrativo para que esse professor também responda, porque é inadmissível nós termos uma pessoa desse tipo cuidando das nossas crianças. Deputado Tenente Coimbra, do PL, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa. Um grande abraço, bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição como sempre. Um grande abraço.